Olá, a cultura como forma de transformação social. Esta é a proposta da Unicultura, uma ONG que fica aqui em Curitiba. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje o presidente da ONG, que é o Ricardo Trento. A ONG completa 3 anos e os projetos você vai conhecer daqui a pouquinho. Tem também um papo com a Salete Machado Cirino sobre a Mostra do Cinema do Paraná, promovida pela AVEC, que é a Associação de Vídeo e Cinema do Estado. Esta é a 6ª edição. E no Cantinho Musical, vamos relembrar os melhores momentos de Avidu. Agora, você acha que é só isso? Não, é tudo isso e muito mais. Sabe por quê? Porque o Revista Curitiba está no ar. Olá, uma boa noite para você que nos assiste. Boa noite aos nossos convidados. Boa noite. Bom, no momento em que o país discute cultura, deve haver cortes no orçamento da cultura para 2011, melhor 2012, como está se discutindo no Congresso Nacional. A Lei de Cultura do Estado, uma possibilidade de uma nova Lei de Cultura, está tramitando na Assembleia Legislativa do Paraná. Nós vamos falar de cultura aqui no Revista Curitiba. Sim, a gente começa falando sobre a mostra de cinema que nós teremos aqui em Curitiba, promovida pela AVEC, a 6ª mostra de cinema da AVEC. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Salete. Salete, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, o que você acha dos instrumentos atuais de cultura que nós temos no Estado? E dessas últimas informações aí, né, que nós tivemos. Possibilidade de cortes no orçamento para a cultura e também desse projeto que está tramitando, né, na Assembleia Legislativa do Paraná. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, por estar aqui para a gente divulgar a mostra da AVEC e também para falar de cultura, nosso colega Trento. Mas é o seguinte, a questão é uma notícia assim, que pega todo mundo de surpresa, que ninguém quer que o orçamento de cultura, que já é a pasta assim, com um orçamento menor em todas as esferas, seja estadual, municipal ou federal, né, que ela reduza. Por outro lado, essa questão da lei de incentivo estadual é muito importante, é uma reivindicação antiga da classe, e a Secretaria de Estado da Cultura, juntamente com o Governo do Estado, está fazendo com que tudo isso seja tramitado, dado todo o empenho e suporte que cabe ao Estado, para que no próximo ano ela esteja em vigor e isso venha atender assim, uma demanda muito grande de produção em todas as áreas da cultura no Paraná. Me parece que alguns pontos devem ser revistos pela CCJ na segunda-feira agora, em relação a essa, eu vou chamar assim de lei de cultura, né? Paraná já teve uma lei de cultura, o STF, ela acabou não prosperando, né? Ela não prosperou, e na verdade eu acredito que não vai acontecer nenhum impedimento, porque ela foi elaborada, pensada, levando em consideração até as prerrogativas que impediram que a outra lei fosse promulgada, existisse, e nós ficamos aí praticamente mais uma década sem acontecer a lei estadual. E ela foi feita, um trabalho muito bem articulado com os municípios, com as entidades artísticas, com a comunidade em geral. E eu acredito assim que ela está bem pautada legalmente, e mais do que socialmente, né, para que ela seja aprovada. Daqui a pouco a gente vai ouvir a opinião também do Ricardo a respeito desses dois assuntos que estão fervilhando no meio cultural nacional e também aqui no estado do Paraná. Mas então vamos falar da 6ª Mostra de Cinema da AVEC. Qual que é a diferença das edições anteriores? Olha, a Mostra AVEC, ela já é tradicional, a nossa associação existe desde 1992, e ela é uma associação de realizadores de cinema do Estado, e a nossa atividade sempre está trabalhando em busca de políticas culturais, de mecanismos, né, de incentivo à cultura, de dialogar com as secretarias de Estado, com os municípios, em prol de novos mecanismos para que os produtores possam realizar os seus trabalhos. E uma das metas também é, então, contribuir com esse debate do que está sendo produzido e abrir novas possibilidades de difusão. Por isso, a Mostra AVEC, né, já está na sua 6ª edição. Então, é uma mostra que não tem assim um ano, é um filme que foi produzido em 2011, em 2010.
Nós temos filmes, por exemplo, da Mostra Super 8, que é exibida no sábado, às 16 horas, que são produzidos em 1979. O público vai poder assistir todos os filmes gratuitamente? Todos os filmes gratuitamente. Quero fazer esse convite realmente para que as pessoas possam assistir, conhecer a cinematografia paranaense. Filmes produzidos, como eu disse, desde 79. E aí é um panorama do audiovisual paranaense que nós começamos também com mostrando todos os focos de produção do Estado. Serão curtas, longas, documentário, ficção? O que é que vai ter? Tudo isso. Terão médias, curtas, médias, longas metragens. Também terá uma janela da produção feita no norte e no oeste do estado do Paraná. Filmes produzidos também pelos alunos do curso de cinema da FAP. E também temos esse ano também a mostra Casos e Causos. A fábrica, inclusive, de Ari Moritiba foi uma coprodução com Casos e Causos da RPC. A gente está observando aí, né? Você está assistindo alguns momentos. Na realidade, pode dizer que o festival foi dividido que esse evento está sendo dividido em mostras, é isso? Isso, a mostra é exatamente isso, é mostrar tudo que tem... São várias mostras. São várias mostras, e, por exemplo, o filme A Fábrica, premiadíssimo, né? Assim como a Fábrica tem outros filmes premiadíssimos e tem também aqueles que não tiveram prêmios, entende? Então, nós não temos um foco só de filmes, é um olhar para todo o cinema produzido por cineastas tradicionais, por cineastas novos. Tem também na abertura o filme Corpos Celestes, do Marcos Jorge Fernando Severo. Como é que foi fazer a curadoria? São 24 filmes que serão exibidos, mas é claro que a produção paranaense é bem maior, né? Então, nós, também, além da Mostra VEC, que acontece agora em Curitiba, nós também fazemos essa mostra em outros festivais que acontecem no estado, numa parceria com a VEC. Essa curadoria é feita pela associação, nas reuniões, e aí se divide um grupo de trabalho para fazer isso, e esse ano está Os diretores inscrevem, vocês vão atrás, como é que é feito esse processo? São os filmes premiados? Como é que são escolhidos os que não são premiados? Esse ano teve esse olhar exatamente assim, tanto filmes premiados quanto não premiados, filmes que às vezes as pessoas querem ver e falam, poxa, onde que eu vejo esse filme? Então, essa é a intenção da mostra. A gente pode dizer que o cinema paranaense já tem a sua identidade? Já tem há muito tempo, né? O cinema paranaense, ele existe desde os primórdios do cinema nacional. E assim como todo cinema nacional, aliás, somos cinema nacional, assim como nos primórdios do cinema brasileiro, nós também estávamos presentes e temos essa questão dos altos e baixos. Posso te dizer o seguinte, estamos num grande momento. No momento em que tanto os cineastas mais tradicionais, que já estão há muito tempo trabalhando, quanto os novos, têm assim, realizado uma produção que tem mostrado o Paraná em festivais nacionais e internacionais. Estamos reconhecidíssimos no contexto do cinema. Ricardo, curte cinema paranaense? Curto. O que você gosta de ver? Olha, eu gosto do trabalho do Estevam Silveira como direção. Documentários, eu acho que um último documentário que foi produzido aqui no Paraná, que a gente teve até envolvido muito próximo, foi com a Diana Zibdeski no projeto chamado Corte do Alfaiate, que fazia um retrato... Está na mostra também. Então, ele ganhou prêmio. A mostra. Ele foi Mas um ganhador do prêmio. Olha. E ele ganhou o prêmio de melhor filme, de melhor documentário no Aqui é pra já. Recife. Você fala, olha aí, ó, está no ar. Então. Foi um belíssimo filme com uma excelente fotografia. Eu gostei demais de ter participado desse trabalho. Fiquei assim muito emocionado, porque ele me mostrou uma verdade, uma realidade e de uma verdade muito bacana, assim. As pessoas, os alfaiates, quando foram gravando as cenas, naturalmente, sabe, não teve a montagem, então é uma coisa, é a verdade. Eu gostei demais desse projeto e tive muita felicidade de estar participando dele. Bom, e se o cinema paranaense tem uma história, o surf do Paraná
também tem. Eu estou falando isso porque agora nós vamos embarcar nessa onda, a onda do surf, que também virou um documentário, está num DVD que foi lançado hoje, e esse filme é do diretor Juca de Barros. Félix Calderaro acompanhou. Pois é, Sibeli, eu estou aqui com o Juca de Barros, responsável pelo projeto A História do Surf Paranaense, que é um projeto bem grande, inclui várias coisas, documentário, um DVD com fotos e vídeos, um livro, mas está começando agora, né, Juca? Na verdade, a História do Surf Paranaense, sob o meu ponto de vista, ela inicia agora, com o lançamento desse DVD, que conta a história desde o seu início até meados de 2000, passando por vários pontos interessantes que o surf paranaense merece ser contado. Paraná tem um nicho de surf muito grande que as pessoas não conhecem, né? Sem dúvida. Por isso que a história ela vai ser contada, porque o surfista moderno, o jovem surfista, ele não tem conhecimento da história do surf do Paraná. E você sabe que para que exija uma evolução, tem que conhecer a história. O que aconteceu no ano passado, quem fez o início do surf paranaense, para chegar no Peterson Rosa e Peterson Crisanto, Bruna Schmitz, Gerard Kohler e assim por diante. Esse DVD que vocês estão começando então o trabalho, o que tem nele aí? Ele tem filmagens, várias fotos, a maioria são fotos antigas desde a década de 30, com várias imagens de Matinhos, Caiobá, Ilha do Mel, Guaratuba, e muitas fotos de grandes amigos que a gente formou por todo esse tempo de surf. Quem não foi ao evento, como que consegue? A gente vai fazer um pós-evento, a gente tem um portal na internet que vai ser divulgado e vão ter DVDs à disposição também do público. Bacana, então. Bom, então você já sabe aí. Se não conseguiu pegar a sua cópia, porque você não foi ao evento de lançamento, depois é só entrar no site que está aparecendo na tela, você consegue por lá uma cópia do DVD A História do Surf Paranaense. Aqui no estúdio a gente volta a falar de cultura, só que agora a cultura como forma de transformação social. Essa é a proposta da ONG Unicultura, que está aniversariando nesse fim de ano, e sobre esse assunto eu vou conversar agora com o presidente da ONG, que é o Ricardo Trento. Bom, 3 anos de ONG, que transformações a gente pode notar a partir dos projetos já realizados? Então, a gente desenvolve o trabalho em várias áreas, em diversas manifestações culturais. Então, os projetos que nós realizamos esse ano foi Teatro e Cidadania, num centro de referência em assistência social, como um projeto piloto, para saber qual é essa referência e qual são, num público menor, notar essas diferenças e as possibilidades de transformação que a arte propicia. Iniciamos, já nesse centro, nesse CRAS, já havia feito um projeto com teatro também, com crianças e adolescentes, mas eram crianças e adolescentes ensinando para crianças e adolescentes. Não teve muito resultado a ação. Então, nós levamos um diretor de teatro, que tem uma experiência dentro do teatro do oprimido e já teve experiência também em comunidades carentes no Rio de Janeiro, que tem um outro nível de violência. E essas crianças, elas entravam em cena, elas entravam no palco para fazer as oficinas um pouco ainda tímidas e com experiências da primeira atividade. E 8 meses depois de oficinas, uma grande surpresa, eu fiquei muito emocionado, porque elas ensaiavam em cima de um palco que não tinha nenhuma infraestrutura. E nós colocamos cortinas para dar uma cara de palco, de teatro, e quando elas chegaram, elas ficaram mudas. Não falaram? Nada, foi uma surpresa, porque quando elas olharam o palco onde elas estavam sempre fazendo os exercícios de expressão corporal, a hora que elas viram que tinha uma cortina, que tinha uma rotunda, que tinha um trabalho em cima, porque elas, no início, a gente levou elas para o teatro, para elas conhecerem como era um teatro, um palco, e de repente, naquele espaço, tinha
um palco que lembrava que é um teatro. E nós tivemos mudanças nessas crianças, por exemplo, se tornar mais desinibidas? Totalmente, assim, foi muito perceptível essa ação. Eu acho que primeira cena, quando elas ficaram em silêncio, observando aquela ação, algo mexeu. A gente teve a nítida sensação e a percepção de que houve uma transformação interna. No início, elas não tinham essa desenvoltura e essa relação com o outro. Então, no momento da oficina com expressão corporal, essa relação de comunicação com o outro, essa relação interpessoal com os seus próprios colegas, começou a melhorar. Quando houve a primeira mostra do exercício que foi feito 8 meses depois, e elas é que participavam e que participaram da criação desse texto, da dramaturgia, com os seus próprios problemas sociais. Então, o interno se encontra com o externo, essa problemática social em que ela vive se torna verdadeira. Então, ela enxerga aonde ela está. E o concurso de piano da professora Edna? Olha, é um projeto que se torna nacional, de referência em Curitiba, fortalecendo a volta da música para dentro das escolas. Como é que é esse projeto? Então, esse projeto... Que agora você está falando um projeto que vai ter que ter música Sim. no currículo nas escolas, musicalização. né? E Então, esse projeto já realizava isso, né? Então, o concurso de piano ele tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento da arte pianística entre os participantes, porque no Brasil são poucos os concursos de piano e que tem referência e que tem uma seriedade onde o jurado observa o talento desse pianista. Nós temos 10 anos de realização de concurso, a Unicultura está desenvolvendo esse projeto já entrando no 4º ano, o ano que vem nós complementamos, vamos fazer a 10ª edição. Pelo nosso concurso já passou uma ganhadora que passou no Conservatório em Paris. E há essa troca de experiências entre os pianistas que aqui chegam, que são dos diferentes estados, diferentes cidades, e que sempre é uma surpresa quando a gente recebe as inscrições. Esse ano veio gente da Paraíba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, sempre tem a participação em torno de 50 pianistas que chegam a Curitiba para serem avaliados com uma banca de jurados. Nós trouxemos esse ano um pianista que é curitibano e é professor do Conservatório de Stuttgart. Fizemos essa aproximação técnica com o conservatório. Daqui a pouco, Trupe da Saúde, como você pode levar aí para a sua comunidade alguns dos projetos desenvolvidos pela ONG e muito mais da Mostra de Cinema da AVEC. Eu volto em instantes para te falar também da programação cultural desse final de semana. A Revista Curitiba hoje está recheada de cultura. Volto já. Quinta-feira chegou e você está esquentando para o final de semana. Para o final de semana, nada. Que tal esquentar agora? E nós, do Revista Curitiba, temos uma sugestão para você cair na noite da capital. Claro, depois que terminar de assistir o Revista Curitiba. Ok? Vamos falar então com Jairo Nascimento. Jairo, uma boa noite. Boa noite, Sibeli. Boa noite você que assiste o Revista Curitiba. Hoje eu vim até o Democratas para mostrar para você o som que vai rolar. Daqui a pouquinho nós teremos o Trio Calafrio, uma galera que veio lá do Rio de Janeiro trazendo o melhor do samba de raiz. Eles são os compositores que são os responsáveis pelos grandes sucessos de Zeca Pagodinho, entre outros. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. O pessoal tá curtindo uma cervejinha, tem aqui um pagode, veja só o pandeiro. Dá licença, eu posso bater? Isso, tá rolando samba de raiz aqui porque nós temos o Samba da Vela. O Samba da Vela é um espaço onde vários sambistas se reúnem e tocam até aquela vela lá, ó, apagar. A partir do momento que a vela apaga, acabou o samba. É assim que o pessoal faz a diversão aqui, ó. Todo mundo está curtindo, traz os músicos ao centro da Casa Noturna aqui do Democratas. As pessoas ficam aqui curtindo o melhor do samba de raiz. Fica o convite para você vir para cá, aproveitar, dar uma sambadinha, é bem bacana, tudo diferente, tudo de legal. Sibeli, eu estou esperando você no samba que eu sei que você gosta. E eu vou aproveitar aqui.
Oh, exatamente. E gosto principalmente quando você toca e canta, que o Jairo Nascimento canta e toca como ninguém um sambinha, né? E olha, amanhã no Revista Curitiba, Jairo Nascimento. Daqui a pouco eu conto pra você. E se você quiser entrar em contato conosco aqui no Revista Curitiba, muito simples. Também vale a dica para conhecer um pouco mais sobre a nossa programação. Acesse o nosso site, otv.tv.br. Nesse site toda a nossa programação de entretenimento. O que passa no canal 11 da NET Digital também passa na NET no otv.tv.br. Ali em cima, no ao vivo, pelo live stream, programação em tempo real. E aí você aproveita, dá aquela passeada pelo site. Mas se você quiser entrar em contato conosco, siga-nos no Twitter, @OTVCuritiba. E tem também o Facebook personalizado do Revista, facebook.com/Revista Curitiba. Caiu na rede, caiu no Revista Curitiba. Olha só o que a gente trouxe para você hoje. Bom, nesse momento em que todo mundo aguarda a chegada do Natal e está todo mundo em clima natalino, cumprimentando as pessoas, revendo atitudes e, é claro, tentando ser mais solidário com o outro, dá só uma olhada nesse vídeo que está circulando pelas mídias sociais, no mínimo provocativo. E a gente volta a falar sobre a 6ª Mostra de Cinema AVEC. A intenção é formação de plateia, a gente pode dizer assim também, porque quanto mais você vê, mais você quer ver filmes de paranaenses? Principalmente. Você acredita nisso? Quanto mais a gente vê, por exemplo, produção paranaense ou produção nacional, mais a gente quer ver? Eu acredito sim, porque isso vai na nossa formação cultural. E aí, até uma crítica, é um olhar meu mesmo, que a gente vê por que tem essa hegemonia do cinema norte-americano, especialmente estadunidense, nas salas, não só do Brasil, como de boa parte do mundo, né? Porque desde muito cedo é esse cinema que entra de forma hegemônica, não só nas salas de cinema, mas também em TVs e aí nós vamos assistindo, e até em que medida eu assisto esse filme porque realmente ele é melhor, tem melhor qualidade, porque eu realmente gosto ou eu me habituei a gostar dessa cinematografia. Então, a questão da identidade cultural e com a sua produção, ela vai por esse caminho de formação e não tem como não passar por isso. E a questão da difusão vai por essa questão mesmo de formação de plateia. No interior, como é que funciona? O público comparece realmente, já que vocês expandiram também para o interior essas mostras? Comparece, e o bom é esse debate que nós estamos fazendo em relação à produção, porque nós não estamos preocupados apenas em mostrar o que está sendo produzido, mas agregar novos realizadores. Porque assim como você faz esse trabalho com o teatro, quantas pessoas querem fazer cinema, e hoje isso é um pouco mais fácil, até por conta do avanço tecnológico das mídias digitais, né? Mas se você pensar num tempo em que se pensava em cinema apenas a partir de película, né? Um processo caro, que ainda continua, você afastava muito. Quando nós começamos a produzir filme em Cascavel, em 93, era a época que o Collor fechava em Embrafilme também, pouco próximo a isso, era um momento muito mais difícil e as pessoas assim até pensavam, mas será que é cinema, né, feito
fora desse eixo Rio-São Paulo. Então, o interior não só assiste, ele também já vem produzindo, como nós temos esse foco ainda com muitos realizadores na região oeste, tem também na região de Londrina, outros cantos do estado que produzem, aqui também na região das praias, né? Mas a gente pode dizer que o cinema paranaense, o cinema nacional, de uma certa forma, já vive um bom momento, né? Vive. O Ricardo quer falar? Não, eu acho que nós temos grandes realizadores e o profissional, o cineasta paranaense, ele é muito criativo e ele tem uma pegada diferente na ação, então se mostra essa criatividade, os temas abrangentes, a possibilidade da socialização quando o advento da tecnologia faz com que você não precise mais utilizar só filmes com película, mas você pode fazer cinema até com máquina, com celular, com câmera digital. Ele produz essa ação e ainda mais as redes sociais, você pode estar colocando esse filme no acesso às pessoas, elas têm essa possibilidade de acessar esse arquivo, essa memória do cinema paranaense está através da mídia digital e da internet. Olha, então, da extrema tecnologia, que é filmar atualmente com celulares, celulares modernos, vamos para a Super 8, né? Que você estava falando que também você tem o contraste, né? A alta tecnologia e também os filmes em Super 8. Como é que foi essa seleção? Então, porque em Curitiba já existe alguns trabalhos que fazem tanto a produção de Super 8, quanto também a difusão. E como a mostra ela quer exatamente ser essa mostra de tudo que é falado, discutido, produzido, o Super 8 não podia ficar de fora. Ele está assim, em Curitiba tem uma ênfase muito boa, inclusive algumas produções nossas nessa categoria têm vencido festivais, né? E aí é mais assim também, eu acredito que quem ainda produz com Super 8 é talvez assim uma nostalgia ou uma volta a essas possibilidades iniciais de produção, mas quando a gente fala assim das novas tecnologias que trazem novas pessoas produzindo, traz também quem quer fazer cinema, interesse de aprender, de debater sobre a linguagem, de falar sobre a estética, sobre a narrativa, né? De talvez também entender como esse discurso é construído, né? Para construir significados e transmitir a questão mesmo do que a gente falava, né, E as realidades aonde você pode fazer, porque você tem comunidades mais distantes, cidades mais distantes do centro da capital, e por exemplo, você vai para o oeste do Paraná, quando você faz cinema no oeste, é uma outra realidade, um outro cenário, uma outra imagem, um outro pano de fundo que você tem. E aí as pessoas têm esta troca de informação, de visual, de imagem, quando você traz, existe essa facilidade na produção, um barateamento no custo da produção. Eu acredito que quando você usa também o Super 8, além da nostalgia, você passa emoções diferentes, né? Porque a imagem, a iluminação, essa luz que vem. E você vai debater exatamente cena, como né? isso é transformado, né, desse formato para os outros. Né? Essa estética é muito bacana. Nós temos algumas políticas, né? Cota de telas, exibição de curtas nos cinemas. Em breve nós poderemos deixar tudo isso, ou é importante que ainda existam essas políticas? Elas são fundamentais e o projeto Curta em Todas as Telas, né, que está sendo movimentado pela ABD Nacional, que é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, da qual a VEC representa o Estado do Paraná, ela é fundamental até porque não só para abrir novos meios de difusão para o curta que tem hoje, quer dizer, até bem pouco tempo atrás, o único meio era mostra e festival, né? Mas de trazer, ampliar a exibição em TV e principalmente nas salas de cinema antes dos filmes de longa duração, né? E por que isso? Não é só também para abrir essa demanda de mercado, mas porque também está antenado com essa tendência, né? Das mídias móveis, da própria internet, que você quer ver formatos menores, entende? Então, ele tem todo esse aspecto e o curta jamais vai deixar de existir, né? E ele realmente precisa ter o lugar que ele merece, também nas salas de cinema, porque nessa história do cinema brasileiro, desde o início nós temos produção de curta e houve momentos em que a nossa produção de cinema nacional de longa
caiu, né, teve assim momentos difíceis, né, na questão da produção e da difusão, mas o curta continuava ali, né? E o curta também é um caminho para quem está começando, né? Tem produtores, diretores que só querem trabalhar com esse formato, mas grandes diretores começaram com curta-metragem. Por falar em começo, olha, muitos atores da Mostra de Cinema, nós vamos agora para a Mostra de Teatro Cena 1. Muitos que estão começando na carreira de teatro estão passando pelos palcos desse projeto Cena 1, dessa mostra. E o Jairo Nascimento foi conferir agora à noite Cabaré Brasílis, que é uma noite musical. E ele traz as informações para a gente. Atenção, atenção para a dica do Revista. Acontece aqui em Curitiba até domingo, a 13ª Mostra de Teatro Cena 1. O Jorge Sado, diretor de teatro, vai falar para a gente um pouquinho sobre essa mostra, que está reunindo diversos alunos que pertencem aqui à escola. É verdade, é a 13ª Mostra do Cena 1. Ao todo são 31 peças e nós estamos na última semana, fechando com os musicais, com algumas peças infantis. E foi um sucesso, foram mais de 5.000 pessoas frequentando o ambiente, o espaço e assistindo todas as peças que estão acontecendo. Tem gente participando aqui das peças a partir de que idade? A partir dos 4 anos de idade. São alunos que fizeram todo o seu processo de semestre de aprendizagem e agora pontuam, né, e brindam o público com os seus trabalhos que realizaram durante todo esse período. E foi muito interessante porque a gente viu diversos gêneros. Nós vimos comédia, drama, vimos teatro infantil, teatro de bonecos. Eu acho que isso é muito rico porque mostra realmente, além da diversidade de linguagem, mostra a possibilidade deles estarem trabalhando em diversas áreas, em diversos pontos. Vai ter algum tipo de incentivo para os alunos que se destacarem? Nós vamos continuar, os melhores espetáculos vão continuar depois em cartaz. E nesse final de ano a gente ainda tem a nossa confraternização de encerramento de ano. E existe um troféu, que nós chamamos de Troféu Cena 1, onde é entregue aos destaques dessas mostras, tanto do primeiro semestre como do segundo, que vão ser premiados no dia 18 de dezembro. Legal, Jorge, eu vou fazer um pecado aqui, eu sei que a gente não deve, mas eu quero interromper a peça aqui e chamar uma das pessoas que estão ali se apresentando, que é a Nicole. Vem cá. Vamos chamar ela para conversar, para ela falar um pouquinho sobre a peça. Nicole, desculpa te interromper, eu falei que eu estava cometendo um pecado aqui, mas conta pra gente, qual é o nome da peça que vocês estão ensaiando? O nome dessa peça é Cabaré Brasílis, a Casa do Carlyle. Fala sobre o quê? Bom, é a vida, né, de um cabaré, as meninas da vida, tem a dona do cabaré e um gangster que comanda, e ele tem um grande amigo e eles estão tramando aí uma tramóia para um visitante. Então tem todo um desenrolar, uma trama em cima disso. Mais uma coisa, pode voltar a ensaiar, tá bom? Obrigada. Legal, fica a dica para você aí de casa, rolando aqui mais a mostra de teatro do Cena 1, até domingo em diversos horários, Rua Senador Xavier da Silva, número 166, aqui no São Francisco. É a dica. Dica daí e dica daqui, Jairo Nascimento. Ricardo, como é que eu faço para receber um projeto desse do Unicultura? Por exemplo, no meu bairro, na minha escola? Então, É só aqui em Curitiba que funciona? Mas a gente tem uma abrangência a nível estadual, então a gente pode criar esses projetos a nível estadual para alguma cidade, prefeitura, a associação ou suporte ao produtor que esteja querendo desenvolver o seu projeto cultural. Ele pode entrar em contato conosco pelo telefone 3023-2008 ou mandar um e-mail pela unicultura@unicultura.com.br, tem o nosso site também. Enfim, busca todas as informações. Vou mostrar aqui o que são essas obras que nós temos aqui. Tudo integra a Unicultura? Tudo. Então, são projetos que a gente desenvolve em parceria com outros realizadores, com escritores que queiram desenvolver os seus projetos e aí a gente cria a ação. O último projeto e que a gente está trabalhando, que foi premiado até na Conta Cultura aqui no Governo do Estado, é a Oficina de Luteria, que é em parceria com o Instituto Federal do Paraná, que visa... essa viola, que é essa viola. E ela... Essa viola. A ação é a fabricação de instrumentos musicais a partir de madeira reflorestada. Então, o curso visa criar e formar técnicos em fabricação de instrumentos musicais, os luthiers. Agora fiquei sabendo que até o verniz aí é ecológico. Até o verniz é ecológico. Então o verniz é uma resina, esse verniz vermelho, ele foi extraído de uma resina, da resina vermelha, que é do eucalipto. Então
Da madeira reflorestada, a gente tira o eucalipto para fazer a base do instrumento e aonde tem algumas peças mais duras, a gente faz com madeira de teca. Como é que é a relação da ONG com os artistas? Porque eu sei que para festejar esses 3 anos da Unicultura, nós teremos um show com a Vitu, que inclusive já veio aqui no Revista Curitiba. Então, nós criamos a Unicultura com o intuito de acolher o artista, porque o artista fica dentro de um projeto na função de criar a estética e desenvolver a sua questão artística. Ele não tem que se preocupar com as questões burocráticas. Então, nós ficamos numa ação de apoio e suporte a essa ação da estética que o artista quer criar e desenvolver e dar essa devolutiva social para a sociedade. Quais são as visões que ele tem da sociedade, da realidade que vive e o que ele quer mostrar para o seu público, para o seu espectador, quando vai para um teatro, quando está dentro de um museu, numa obra de arte, num palco. Então, para comemorar esses 3 anos de conquista, que nós tivemos a utilidade pública estadual, utilidade pública municipal, prêmios reconhecidos, aí nós, para fecharmos as atividades da Unicultura durante 2011, com o show da Vidu no Teatro Paiol. A Vidu, daqui a pouquinho nós vamos mostrar uma participação das meninas aqui no Revista Curitiba. Elas estiveram recentemente aqui na OTV, elas apareceram também no projeto que elas realizam exatamente na Semana da Criança. Aqui também na OTV já são nossas conhecidas, né? Pelo menos quem assiste a Revista Curitiba sabe. Bom, agora quero dar uma outra sugestão. Nesse final de semana na Capela Santa Maria tem uma opereta, tem uma ópera cômica que é La Serva Padrona. E a Lana Seganfredo foi acompanhar como foi esse momento de preparação dos artistas. Ela foi criada por 2 italianos radicais aqui em Curitiba. E non parlar ser pena, vol così, ser pena, vol. A história se passa em meados do século XVIII, quando uma serva se apaixona por seu patrão. E aí, Alessandro, é uma comédia, é um romance? O que é esta ópera? Dá para classificar? Ela é uma ópera cômica, ou seja, é mais pela comédia. O enredo é um enredo típico da época, ligado aos personagens da comédia dell'arte e com todos os crimes de amor que podem acontecer. Essa é uma criada que foi criada desde criança do orfanato por um dono rico de uma casa e que, quando ela cresce, tem em mente de casar com o patrão. O público curitibano, o público brasileiro em si está acostumado, gosta desse tipo de apresentação com essa influência italiana? O público brasileiro, em geral, demonstrou, pela minha experiência, que é mais de 20 anos agora nesse país, que adora a ópera e são os espetáculos mais lotados que eu já vi aqui no país, não só, na Europa também, mas aqui no Brasil especialmente porque é um gênero que atrai todas as idades. Roberto, como os atores brasileiros se preparam para uma ópera dessa? Tem uma boa escola e muitos vão estudar no exterior, na Europa, nos Estados Unidos. Então a preparação dele é geralmente muito boa. E o que muitas vezes falta é um pouco de preparação no praticar a cena. Ou seja, além de cantar, um cantor de ópera tem também que construir uma cena, tem que ser uma personagem. Nisso às vezes tem um pouco de dificuldades a mais. Você está ouvindo este som? Pois é, ele ajuda a ambientar a história da ópera. É o cravo, que nessa peça acho que faz toda a diferença. Toda a diferença porque esse instrumento que foi inventado assim na época é aquilo que acompanhava os recitativos, que é aquilo que eu vou fazer aqui. Como se usava na época, não tinha a figura do maestro regente, não existia. Essa é uma figura que apareceu em meados do próximo século, século XIX. Antigamente quem regia era ou o primeiro violino, que ficava virado no fosso pela a cena, ou o maestro no cravo, que no caso tocava os recitativos, que é aquilo que precisa fazer nesse tipo de ópera. E
para quem quiser conferir tudo isso de perto, é só neste fim de semana, então. Sexta, sábado e domingo aqui na Capela Santa Maria. Horário é às 20 horas, sexta e sábado, e domingo às 18h30. Fica a sugestão e daqui a pouquinho, a Noite de Curitiba ao vivo no Revista. Eu volto já. Volta com a Revista Curitiba, agora sim direto aqui do Aos Democratas, onde está rolando o Samba de Vela. Inclusive eu quero bem aqui, vamos mostrar pro pessoal, o pessoal que está sambando aqui, vamos mostrar aqui, ó, vai dar um tchauzinho pra televisão lá, quero ver se vocês têm samba no pé. Tá todo mundo dizendo aqui que está a melhor sambista da casa, prova pra gente. Ela tá mostrando pra gente como é o jeito correto de sambar, é como se fosse um passinho pra trás. Muito bem, tá de parabéns, foi eleita a melhor sambista aqui, pode ser? Obrigada. Muito bem, esse é o clima de descontração que está rolando aqui na casa. Neste momento, o pessoal do Trio Calafrio já está se apresentando lá. Nós temos aquele rapaz no meio, que é o Marquinhos, ele é filho do Mauro Diniz, que esteve aqui no Democratas na última semana. É um grande compositor de samba do Zeca Pagodinho, entre outros. Para dar continuidade aqui na nossa festa, eu não escondo de ninguém, eu gosto de um pagode, eu gosto de um samba de raiz. Eu pedi emprestado ao pessoal aqui um instrumento do qual eu pudesse dar continuidade, um pandeirinho aqui, e tocar junto com eles, fazer um samba aí. Então vou pedir para o nosso amigo Robertinho segurar o microfone e eu vou ficar aqui no samba de roda. Segura aqui. E aí, agora dá para afastar a mesinha da sala e já começar a dançar, já entrar num clima agora que depois do Revista Curitiba você pode ir ao Democratas. Sugestão Jairo Nascimento aqui no Revista Curitiba. E a gente sugere muito mais para você. Sexta Mostra de Cinema. Como é que faz para isso, Alete? Então, a Sexta Mostra de Cinema da VEC acontece de sexta-feira, dia 9, até domingo, dia 11. Começa às 19 horas na sexta, no sábado tem sessões às 16 horas e às 19, e no domingo também, 16 e 19 horas, e gratuito. Tem o site da VEC também para mais informações. Sim. É porque o pessoal talvez não consiga decorar todos esses horários agora, assim, né, rapidamente com a gente. Então, é avecpr.org.br. E a pergunta que não quer calar, quando estreia Time da Luz de Velas da Última Esperança? Nossa, que nome grande! Esse é o nome grande. Esse é um filme que eu dirigi junto com o Jackson Antunes, está em fase de finalização e nós queremos fazer já a primeira exibição até março, né, de 2012. Falar em Jackson Antunes, vamos comentar com quem que você é casada, que aparece na telinha da RPC TV, nos Casos e Causa, apareceu recentemente. Apareceu recentemente, Thalício Cirino. É isso aí, da Operação Rapina, Operação né? Rapina, isso. Ele na frente das câmeras e você? Produzindo. Produzindo, aí. Bom, e a ONG Unicultura, como é que a gente faz para ter acesso a todos esses projetos que a gente falou de alguns deles, né? Mas tem muitos outros. Sim, a gente tem uma produção mais ou menos em torno de 15 projetos anuais, nas mais diversas manifestações. Para as pessoas conhecerem o que a gente produz, também pode procurar pelo site www.unicultura.com.br. E também aos empresários que queiram incentivar a arte, incentivar a cultura, pode nos procurar, a gente pode estar oferecendo muitos projetos, conhecemos outros empreendedores culturais que têm projetos para captação, então a gente sempre pode estar com um projeto que vai atender a necessidade ou o desejo de participar deste movimento que é incentivar a arte, incentivar a cultura. Esse estreitamento de relações pode acontecer já com o show do Avidu, né? Já pode acontecer. Apareça no show do Avidu no dia 9, sexta-feira, às 9 horas da noite, no Teatro Paiol. Oba! Fica a sugestão. E por falar em Avidu, quero agradecer então a Salete Ricardo pela presença hoje aqui no Revista Curitiba. Sucesso nos trabalhos de vocês. Muito obrigada mesmo pelo convite. Bom, e o Avidu já esteve aqui no Revista Curitiba. E para a gente finalizar, já que a gente está chegando cada vez mais próximos do Natal, vamos terminar aqui o programa com um tema de música muito sugestivo, que é
Brigas Nunca Mais. Gente, olha, eu me despeço hoje por aqui. Eu volto na segunda-feira e amanhã Revista Curitiba Especial com Jairo Nascimento. Ó, beijo grande para você, Avidu, no Revista Curitiba. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más e é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de que o amor tem dessas fases más e é bom para fazer as pazes. Mas depois fui eu quem dela precisou e ela então me socorreu, e o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz, brigas nunca mais. Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza, na certeza de